E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a Idade Média, né, sobre a formação do feudalismo e os primeiros momentos do que a gente entende de Idade Média, né, o surgimento da sociedade feudal. E aí a gente já comentou, né, sobre o que é o feudo, né, como é que ele estava ali mais ou menos organizado. Também falamos sobre as relações de fidelidade, né? Tanto as relações de vassalidade como também as de servidão. Então hoje a gente vai dar continuidade à nossa discussão aí para entender um pouco, né, de como é que funcionava essa sociedade medieval, como é que se estruturava a vida na Idade Média. Tá? Então é importante vocês fazerem a leitura do capítulo, é importante fazer anotações e também, claro, né, não deixar de enviar as dúvidas lá no Google Class para a gente poder discutir, tá? Então vamos lá, para a gente começar. Vejam só, pessoal, na Idade Média, né, apesar de muita gente ver a Idade Média como um período de estagnação, um período de ignorância, né, até mesmo tendo sido conhecida como Idade das Trevas, a Idade Média, na verdade, conheceu uma série de tecnologias que foram fundamentais para o desenvolvimento, né, da agricultura e da própria sociedade europeia ali do século X, do século XI em diante. Né? Então a gente viu que na Idade Média a maior parte da vida se estruturava nos feudos, né? E a maior parte da subsistência, quer dizer, da sobrevivência das pessoas lá na Idade Média, ela se dava por meio da agricultura. Então a agricultura se tornou durante toda a Idade Média o principal meio de sobrevivência e na verdade foi, né, por muitos séculos o principal meio de sobrevivência das sociedades, né? E ainda hoje, né, claro, é um elemento fundamental da nossa vida. Na Idade Média, pelo menos até o século X, pessoal, a maior parte das técnicas, né, das técnicas de cultivo e os instrumentos, né, de agrícolas, eles eram muito semelhantes ao que existia lá no período romano. Então, basicamente, entre o fim do Império Romano ali e o século X, XI, as técnicas permaneceram mais ou menos inalteradas. Né? E aí a gente está falando do arado ainda de madeira, né? Puxado por um animal, geralmente com ele atrelado ao pescoço do animal. Então, o que fazia com que a terra ela fosse, né, preparada de uma forma muito mais lenta, né, do que o que viria a se tornar a partir das inovações da Idade Média. Né? Então, o arado é um instrumento que é utilizado para criar, né, para poder volver a terra, né, para poder soltar a terra e misturar ali os nutrientes, os adubos, né, para poder iniciar o processo de plantio. Né? Então é um instrumento fundamental, né, para a agricultura, já que ele vai ter um papel importantíssimo na preparação da terra para o início da plantação e tudo mais. Além disso, né, muito do que se conhecia naquele momento, né, se baseava ainda num estilo de agricultura muito ainda ligado ao período romano, né, que era o cultivo dos campos de maneira ou constante, né, como era a chamada monocultura, que era praticada, né, que é quando você planta um único produto de forma extensiva, muitas vezes até esgotar o solo, era uma das formas, e também tinha o modelo de rotação de campos, né, que basicamente envolvia terras diferentes, onde uma vez você plantava numa, enquanto a outra descansava por um período de tempo, e aí depois você fazia a inversão, né, plantava na outra e nesse outro espaço deixava descansando para recuperar os seus nutrientes. Então esses modelos eram muito ainda do período romano, né? O que no final das contas fazia com que a produção na Idade Média ela fosse bastante limitada e em parte era muito difícil de suprir as necessidades, né, da maior parte da população. Então era muito comum, né, principalmente os mais pobres, os servos, né, viverem em períodos de fome, né, principalmente em épocas em que você tem
mudanças climáticas ou desastres naturais, né, geadas, secas, que faziam com que a produção caísse bastante, e essa produção ela já era muito limitada, né? E aí quando essa produção caía, muitas vezes acontecia desses servos, né, terem que enfrentar a fome ou um racionamento bastante intenso da sua alimentação para que essa alimentação pudesse durar, né, bastante tempo. E aqui é importante a gente lembrar isso, pessoal. Estamos falando de um período em que uma colheita, né, ela precisa durar até a próxima colheita, né? Então, basicamente, aquilo que era produzido ele precisava durar até as próximas colheitas para que não houvesse necessidade de passar fome ou algo do tipo. E aí é importante também lembrar que esses servos que produziam, que trabalhavam lá nos feudos, né, nas terras dentro dos feudos, eles precisavam entregar uma parte do que eles produziam aos senhores e ficar com uma parte que seria deles, né? Então esse processo fazia com que esses mais pobres geralmente enfrentassem bastante dificuldade de alimentação. Tá? Então, só que a partir do século XI a gente vai ter uma série de mudanças, né? Uma série de mudanças técnicas e tecnológicas, ou seja, a mudança nas formas, né? Nas técnicas utilizadas no plantio, bem como também nos instrumentos que eram utilizados para poder aprimorar o processo agrícola. Então isso vai ser uma mudança bastante efetiva lá na Idade Média, e aí, a partir do século XI a Europa vai conhecer uma transformação bastante profunda na sua produção agrícola. Tá? Então, que instrumentos são esses? Primeiro a gente tem o arado de ferro, né, também chamado de charrua. Né? O arado ele era mais resistente, né? Ele conseguia perfurar mais profundamente a terra do que o de madeira, permitindo que fosse mais eficaz, né, a adubação da terra, né, a mistura da terra com o adubo e a forma, né, a qualidade desses sucos ele era muito melhor do que o anterior, o que fazia com que a terra ela se tornasse mais apta à produção, né, ao plantio. Então isso é um fator que vai mudar bastante na Idade Média. Outro fator importante, pessoal, é os arreios, né? O desenvolvimento dos arreios que vão passar a ser atrelados ao peito dos animais. Em específico, né, principalmente dos bois que vão ser utilizados, né, como animais de tração. Né? Antes era muito comum se utilizar esses arados presos ao pescoço do animal, né? Os arreios eles ficavam presos ao pescoço do animal, que muitas vezes levava inclusive os animais, o cavalo ou o boi, à morte por, né, sufocamento. Então ele fazia força para poder puxar esses instrumentos, e aí muitas vezes levava até mesmo esses animais à morte. Outra questão também é que, atrelada ao peito, né, a superfície de contato é bem maior, então a força que o animal fazia ela era ainda mais eficiente, né, do que no pescoço. Então, quer dizer, isso também parece uma coisa simples, né? É uma mudança simples na forma de atrelar o arado ao animal, mas é uma mudança que vai fazer bastante diferença lá na Idade Média. Tá? Também é importante destacar que começaram a se construir celeiros, né? Isso aqui é uma coisa bastante importante. E é importante, pessoal, destacar que essas inovações elas são fruto, né, também de uma mistura das técnicas que os germânicos já possuíam, que conheciam, e também dos romanos. Tá? Então, isso aqui tudo foram fruto, né, dessas trocas, né, de conhecimento. Os celeiros eles serviam tanto para proteger os animais, né, principalmente em épocas de geada, de frio, de inverno, em que era muito comum os animais morrerem em decorrência do frio, a gente está falando da Europa, e também lá dessa forma era possível reunir o adubo, né, que provém, né, geralmente das fezes desses animais. Então essas fezes eram utilizadas também para adubar o solo, quer dizer, justamente para revitalizar o solo, para que ele pudesse ser utilizado para o plantio novamente, porque a gente sabe que a plantação ela consome os nutrientes daquele solo, então ele precisa ser revitalizado, e aí o adubo era uma forma, né, de se fazer isso, né, de
revitalizar esse solo para o plantio. Então, olha só, a combinação desses equipamentos e técnicas permitiu expandir as terras de cultivo e melhorar a adubação e preparo do solo. E aí, pessoal, é claro, né? Qual é a consequência direta disso? Ora, um aumento proporcional da agricultura, da produção, né? Então isso tudo vai trazer uma transformação bastante importante, né? Ou seja, você tem uma mudança ali pontual nessas técnicas e nesses instrumentos que vão causar uma mudança mais profunda, que é uma produção maior, uma produção mais intensa, e essa produção mais intensa vai trazer mudanças específicas ali dentro da sociedade medieval, né? Então, tudo isso vai servir de estímulo ao surgimento também do sistema trienal de cultura, né? Que basicamente é um sistema que envolve os 3 campos, né? O sistema de rotação de campos, que vai ser a base do modelo medieval aí, na Europa pelo menos, tá? E aí, claro, né, tudo isso leva a uma mudança drástica a partir do século XI, e isso é importante entender porque o século XI e o século XII eles trazem mudanças bastante profundas na sociedade medieval, né? Então, século XI, século XII, você vai ter o quê? Uma redução bastante incipiente das crises de fome. Então, a fome ela tende a reduzir nesse período aí, né, entre o século XI e o século XII, bem como também há um aumento gradativo da expectativa de vida. Então, isso demonstrava que a partir daí você vai ter uma qualidade de vida melhor, até mesmo para aqueles mais pobres, né? E aí, como as pessoas comiam melhor, né? E aí vai ter alimento, não vai ter tanto racionamento, não vai ter tanta gente passando fome, você vai ter uma melhoria na qualidade de vida e, consequentemente, uma melhoria na expectativa de vida. As pessoas vão viver mais em decorrência dessa mudança na sua alimentação, dessa melhoria na alimentação. E aí, claro, também se há uma maior expectativa de vida, também há um crescimento demográfico. Então a gente vai ter um crescimento populacional na Europa, e essa população ela só tendia a crescer. Então, mais ou menos no século XIV, você vai ter a Europa contendo ali pelo menos 60 milhões de pessoas, né, em toda a Europa, ali, separadas, divididas nesses feudos. Então veja como essas inovações elas vão ter uma importância fundamental no desenvolvimento da sociedade medieval, né, na mudança ali na qualidade de vida dessas pessoas. Aqui, ó, algumas imagens. Isso aqui é um arado, tá? Para quem não conhece, ó. Então aqui o arado que é utilizado para preparar o solo. Então é o arado que faz geralmente, né, essa preparação aqui, ó. Então, ele geralmente é puxado por bois aqui, ou por cavalos, ou por ambos. Aqui você está vendo que está sendo puxado. Por exemplo, aqui são iluminuras da época, né? Mais ou menos ali, século XI, século X. Então você já tem um arado aqui sendo puxado por esses bois, e isso aqui vai, né, ser fundamental no desenvolvimento da agricultura. Novamente aqui, mais uma vez, ó, o arado, né, um tipo de arado sendo puxado por um cavalo, os arreios aqui, ó, presos ao peito do animal, né, e aqui era fundamental para um melhor conforto do animal, e consequentemente ele podia fazer mais força, né. A iluminura aqui mostra aqui o feudo, né, o castelo aqui, ó, atrás, as muralhas do castelo, e aqui os campos trabalhados pelos servos. Então está isso. Ó, novamente aqui, ó. Olha só, iluminura representando camponeses arando a terra com um cavalo, retirado do livro das horas, 1527. Então aqui já do século XVI, né, a Biblioteca Britânica na Inglaterra. Então aqui se tem uma forma, olha como é que é o arado, né, arado de ferro aqui, ó. E aí o cavalo, olha, você vê que aqui está preso, né, ao peito dele, né, geralmente, e aí ele vai puxando, fazendo esses sucos, preparando a terra para ser cultivado. Então é isso, pessoal, tá? Então, espero que tenha sido claro, né? Qualquer dúvida que tenha surgido, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder. E aí, nós vamos seguir, tá bom? Muito obrigado por assistir e até a próxima.